Essa é a Oceania, e não é por acaso que carrega esse nome, que apesar de ser o menor continente existente em área terrestre, abrange a maior extensão em água do mundo, estendendo-se pelo Oceano Índico e Pacífico, que inclui milhares de ilhas. Porém, nesse lugar tão isolado, temos um gigante conhecido como Austrália, um país continental ocupando 86% de toda essa região, sendo o sexto maior país do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e uma população média de 25 milhões de habitantes. Suas principais cidades são classificadas como um dos melhores lugares para se viver no mundo. Exemplo disso é Melbourne e Sydney, que remete a um dos seus símbolos mais icônicos. São cidades costeiras, porém sua capital, Canberra, não é litorânea. O país é conhecido pela gigantesca e maior barreira de corais do mundo que pode ser vista do espaço. O seu vasto deserto avermelhado de Outback com seu clima árido e temperaturas elevadas, bem como também é lar de muitas espécies de animais únicas e exóticas. Nesse vídeo, vamos entender como a Austrália atingiu seu desenvolvimento e sucesso econômico, tornando-se desde sua independência um país com uma das melhores qualidades de vida, possuindo um ótimo sistema de saúde, educação exemplar e contando também com índices de criminalidade incrivelmente baixos, com pouca ou quase nenhuma pobreza. Comente abaixo se você já conheceu a Austrália ou se tem vontade de visitar esse país. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não esqueça de nos seguir e curtir para mais vídeos assim. Antes de sua colonização, a Austrália era habitada por inúmeras tribos aborígenes, os povos nativos da região, que segundo pesquisas viviam lá há mais de 60 mil anos. A estimativa é que no início da colonização, existissem na Austrália cerca de 500 tribos espalhadas por toda a região. Desde então, da década de 40 até o início dos anos 70, foi grande o número de imigrantes que foram atraídos para a Austrália. Como consequência da colonização, os aborígenes foram praticamente dizimados de suas terras. Atualmente, esses habitantes representam menos de 1% do total da população australiana. Quando falamos de Austrália, não podemos deixar de lado sua economia promissora, uma das mais bem-sucedidas do mundo com um padrão de vida extremamente alto para quase todos que a chamam de lar. Sua classe média é apontada como a mais desenvolvida hoje em dia, onde disputa esse ranking por muitas vezes com a Suíça. Já o seu índice de desenvolvimento humano é o quinto melhor do planeta, subindo 3 posições nos últimos anos. Quanto ao seu PIB per capita, ultrapassa facilmente os 60 mil dólares, um valor extremamente alto que reflete a sua prosperidade em vários aspectos. A Austrália conquistou todo esse mérito evitando qualquer tipo de recessão grave por 3 décadas, ganhando o apelido de o País da Sorte, que soa até mesmo adequadamente, principalmente pela sua vantagem geográfica e estranha localização, tornando a Austrália uma anomalia ecológica e biológica com sua natureza e vida selvagem diversificada, portando uma grande e abundante massa de terra sem vizinhos fronteiriços e, acima de tudo, com uma densidade demográfica tão baixa para seu tamanho. São cerca de 3,4 habitantes por quilômetro quadrado. Para vias de comparação, o Brasil ultrapassa em 7 vezes essa densidade. Muito do sucesso da Austrália foi baseado em indústrias estáveis, sendo impulsionada principalmente pela mineração. O país é um dos maiores exportadores de diamantes, alumínio e carvão. Então, o que está acontecendo na Austrália? Existe realmente algo diferente sobre a forma como a Austrália administra sua economia? E por último, e não menos importante, a Austrália é realmente uma economia avançada? Uma nação economicamente avançada, além de ser apenas classificada levianamente como um país rico, também leva em conta outros setores primordiais. E tudo isso, sem dúvidas, a Austrália tem de sobra, possuindo um alto nível de renda per capita, um nível industrial extremamente alto, uma base de exportação variada e um sistema financeiro que é integrado amplamente com a economia global. Para completarmos ainda mais essas categorias, temos a sua moeda como exemplo, ocupando a 7ª posição como a mais difundida do mundo, que se encontra bem estabelecida, acompanhada de um sistema bancário respeitado. É tudo tão promissor quanto parece, até chegarmos às suas exportações. Tente imaginar que quase 2/3 são recursos e outros 18% é composta por educação e turismo. E aí você se questiona, turismo e educação entram e contam como exportação? Vale ressaltar que exportações rastreiam a direção e fluxo do dinheiro e não o número de contêineres carregados nos navios. Tente pensar dessa forma, se turistas ou estudantes estrangeiros gastam dinheiro em turismo ou estudando, eles estão enviando dinheiro de seus países para a Austrália em troca de bens e serviços, então isso é contado como uma exportação.
e uma exportação excelente, diga-se de passagem. O turismo, por exemplo, é uma das atividades que mais gera emprego no país, empregando cerca de 500 mil pessoas pela sua enorme demanda. A Austrália recebe mais de 6 milhões de turistas ao ano, gerando uma receita de mais de 94 bilhões de dólares, se tornando seu principal serviço de exportação. O sucesso nesse setor se deve ao crescente número de estudantes que buscam o país para realizar seus excelentes programas de intercâmbio. Devido ao constante desenvolvimento da indústria e economia da Austrália, a nação tem necessidade de incorporar imigrantes e estudantes internacionais ao seu mercado de trabalho. Porém, as consequências da pandemia nos últimos anos praticamente eliminaram essas duas categorias cruciais de exportação. Isso tudo somado com sua forte dependência das vendas de recursos naturais. Essa dependência tende a tornar sua economia vulnerável a flutuações nos preços globais dessas commodities. Um de seus maiores compradores é a China, que possui uma fatia de mais de 1/3 do seu mercado total. No entanto, as tensões políticas entre esses dois países podem criar incertezas econômicas e comerciais no futuro, afetando negativamente a demanda por produtos australianos na China. Dito isso, significa que realmente resta apenas a exportação agrícola e recursos naturais? Imagine um país cujas exportações são quase inteiramente compostas por esses dois produtos. Você provavelmente está imaginando um país em desenvolvimento na melhor das hipóteses. Porém, na realidade, você pode estar pensando em um país com uma base de exportações pouco diversificada. Uma nação que carece de habilidades e infraestruturas para produzir qualquer coisa além dessas commodities. Sem contar que em 2022 foi registrado como o ano de menor abate de gado em 37 anos na Austrália. Devemos lembrar que os recursos naturais são um forte impulsionador no desenvolvimento. Apesar disso, os países que dependem exclusivamente da exportação de commodities enfrentam problemas econômicos, ambientais e sociais. Esses países não controlam o preço da matéria-prima no mercado internacional e, portanto, ficam vulneráveis aos preços praticados e volatilidade no comércio de mercadorias. Esse episódio já foi experimentado por Países Baixos em meados de 1960, conhecido como doença holandesa, onde a abundância de recursos naturais gera vantagens para o país, levando-o a se especializar na produção desses bens e a não se industrializar, ou até mesmo a se desindustrializar, o que a longo prazo inibe o processo de desenvolvimento econômico. O que pode não ser o caso da Austrália em questão, por se encontrar em um cenário atual bem desenvolvido e com um setor industrial consolidado e avançado. Na verdade, algumas das maiores empresas de inovação e tecnologia da Austrália acabam estabelecendo operações nos Estados Unidos, no qual é mais fácil de obter dólares de investidores. E é onde se encontra outro problema. Apesar de sua população ser relativamente pequena, a Austrália fez grandes contribuições à tecnologia na forma de tudo, desde implantes auditivos até armazenamento de bateria a nível mundial, injetando centenas de milhares de dólares em projetos que são aproveitados por empresas em outros lugares, deixando seu setor industrial quase inexistente e se encolhendo cada vez mais. Quando falamos de investimentos estrangeiros, podemos citar os direcionados à indústria de mineração, no qual entra no país incríveis 360 bilhões de dólares, ou seja, 35% de todo o valor investido de fora do país no último ano, que, como sabemos, é uma parte crucial da economia da Austrália. Assim como sabemos também que esses são recursos finitos. Quanto mais os investidores estrangeiros lucram com essas minas, menos estará disponível para o benefício do povo e da nação. Não podemos deixar de fora também seus impostos. A Austrália tem alguns dos impostos mais altos do mundo, e são excessivamente altos. Para se ter uma ideia, uma pessoa pode pagar até 45% de imposto em um cenário que receba mais de 180 mil dólares anuais. E isso não inclui o sistema de saúde oferecido por lá, prevalecendo a regra onde mais se ganha, mais se paga, nada muito diferente do Brasil. Ocorre que o povo brasileiro pode pagar no máximo até 27,5% de imposto em cima do seu ganho, caso esse seja acima de R$ 4.664 mensais. Entretanto, embora os números pareçam bons para os cidadãos brasileiros, existem alguns detalhes que estamos habituados a vivenciar. O poder de compra na Austrália é muito superior ao do Brasil. Sua média salarial também é abissal. São cerca de 6 mil dólares anuais para os brasileiros contra 56 mil dólares para os australianos. E nem estamos falando do salário mínimo, as diferenças não param por aí. O imposto mais alto na terra dos cangurus é válido para pessoas mais afortunadas, então na prática, a maioria das pessoas pagam até 20% de imposto por ano. Se somarmos os impostos sobre os produtos e serviços do Brasil, concluímos que o brasileiro acaba pagando a conta mais cara, então fica claro que esses números não refletem a real situação por lá.
O sistema tributário na Austrália é configurado para favorecer o investimento imobiliário tão fortemente que seria negligência não ser investidor caso você possua uma renda alta. Isso, infelizmente, torna a propriedade muito inacessível para os trabalhadores medianos, especialmente jovens profissionais que trabalham nas grandes cidades com salários relativamente modestos. O aumento do aluguel e a dificuldade de encontrar um lugar para morar vem afetando a todos. Outra classe que sofre são os imigrantes recém-chegados no país, principalmente em período pós-pandemia. Alguns fatores como a falta de preparo financeiro e situações de subemprego limitam o acesso à locação de moradias. No entanto, o governo australiano disponibilizou 56 milhões de dólares para aliviar a crise imobiliária no país. O objetivo é iniciar a construção de um total de 13 mil casas para habitação até 2027. Quanto mais casas construídas, maior a quantidade de imóveis disponíveis para locação e menor o impacto econômico e social causado por esse sério problema. Em resumo, a Austrália é tudo o que já conhecemos e mais um pouco. A 12ª maior economia do planeta, com seu sistema de monarquia constitucional e 95% de seu território vazio por conta de suas características geográficas e econômicas, vem desempenhando um papel espetacular quando se trata de qualidade de vida. Considerada atualmente um dos melhores países do mundo para se viver, segundo a OCDE, a Austrália tem altos índices de participação cívica, emprego, saúde e expectativa de vida. Entre os desafios de longo prazo afetando os australianos estão o envelhecimento da população, pressão sobre a infraestrutura e preocupações ambientalistas. Até agora, mesmo com todas as diversidades, a Austrália conseguiu deslizar através de incontáveis colapsos econômicos praticamente ilesa. O país parece carregar a fama de sortudo de fato, com sua economia estável, forte e competitiva, fruto de uma gestão efetiva de suas políticas públicas.